Paz do Senhor, meus irmãos, estamos reunidos aqui hoje para o nosso segundo podcast. E nessa tarde para a noite, né, nós vamos estar entrevistando a cantora Priscila Queleiro. E você vai ouvir aí um pouco da história da cantora Priscila. Priscila Cicheleiro nasceu em uma família de musicistas, família cristã, canta desde os 5 anos de idade. Iniciou no grupo infantil e corais da igreja. Casada há 21 anos com o pastor Éder, tem 4 filhos, trabalha como cerimonialista de eventos, cantora, pregadora e auxilia seu esposo em uma congregação do campo de Piraquara, Paraná, onde pastoreiam. Participou em eventos como rádio e TV e por último teve uma programação na rádio em meio à pandemia, com um projeto que tem há mais de 8 anos que se chama Mulheres em Ação, Mulheres Levantando Outras Mulheres. Tem 2 singles gravados, Canção Sonhe e a canção Poderoso Senhor, que está no YouTube, o clipe com participação de mulheres. Tem um projeto novo que está em andamento, um livro com participação de 30 mulheres especiais. E hoje é nossa convidada especial no podcast A Hora da Profecia, com o pastor Carlos Cardoso. Porque tu és o Criador. Glória a Deus. A paz do Senhor, cantora Priscila. Obrigado por aceitar o convite do cantor Aládio, né? Grata, agradecê-los pelo carinho, pelo convite. Que Deus abençoe grandiosamente de vocês. E é um prazer estar aqui esta noite. O início de noite, né? E o esposo dela está aqui, não quis participar, né? Ela é casada com o pastor Éder Cicheleiro. Pastor Éder, tem 4 filhos. 4 filhos. Que bênção. E a cantora Priscila, né, que está aqui conosco hoje, ela tem feito um trabalho brilhante com mulheres, né? O seu projeto se chama Mulheres em Ação. Em Ação. E nós vamos tratar um pouco desse assunto, um pouco do ministério dela. A cantora canta há quanto tempo? Olha, desde os 5 anos. A minha primeira participação cantando na igreja foi aquele corinho, hoje se chama corinho, que é Sou uma Florzinha de Jesus. É famoso, né? Famoso. E minha mãe, ela sempre fez parte do meu ministério, enquanto ela esteve aqui, né? Que o Senhor já recolheu ela. E enquanto ela esteve aqui, desde muito pequenininha, ela sempre foi muito dedicada a me ensinar, né? A palavra de Deus, a servir a Deus, a buscar a Deus, a ter fé. E eu lembro, assim, muito pequena, que ela me colocava num cantinho do quarto e dizia, você só vai sair daqui quando aprender. E quando eu aprendi o Sou uma Florzinha de Jesus, eu cantei na igreja. Então, não foi na minha congregação no momento, naquela época, mas foi numa congregação da minha tia. E de lá, daí eu comecei, né? Daí fui para... Gostou? Gostei. Aí foi pro jardim, né, das crianças, o coralzinho das crianças e assim por diante. Que bênção. E existe mais alguém da família que canta ou foi só você que se destacou no ministério? Porque sempre assim, quando você vê que sempre tem na família de músico, todo mundo toca, todo mundo canta, e tem mais alguém na família que tem esse dom? Ou... Olha, a minha família toda, ela tem o dom, né? Profissionalmente sou eu, mas todos têm uma voz maravilhosa, todos cantam. Inclusive, um beijo para minhas primas, meus primos, tios, que são uma bênção. Todos. A única diferença é que eu canto, prego, né? A palavra de Deus, levo o evangelho através do louvor da palavra. E a única diferença é que eu não toco nada. Nem violão, nem instrumento nenhum. E elas tocam, elas, né? Tem ali o trompete, sax, tem o baixo, mas eu não. Eu só vou pela
aprendendo a cantar mesmo. Eu tenho um amigo meu, o Roberto Reis, ele é um dos maiores compositores do Brasil. Tem Cassiane, Damares, até a... Todas, aquele não é a sua vez, é a sua vez. E ele é o único compositor que na proporção dele que não toca. Eu não sei como, porque todo compositor tem um violão na mão, né? A gente teve aqui com o Tito, o Tony Tito, todos pegam o violão e começam a tocar e automaticamente... Ele não, ele foi comigo em Goiânia, a gente teve num evento, eu preguei e ele escreveu 2 hinos. Ai, é dom de Deus, né? É dom de Deus. É dom de e Deus. É interessante essa questão, por exemplo, a família de músicos evangélicos, né? A gente tem um que se tornou secular, que é o Michael Jackson. Você vê que a família toda é envolvida com música, Com a né? música. E você vê que vem lá da origem, né? Um chamado. E eu sempre digo, cantora Priscila, que é um dos ministérios, eu sempre falo para os cantores muitas vezes não sabem, que quando foi feita pesquisa de conversão, o que levou a pessoa a se converter, a maioria das pessoas, foi mais de 60%, foi pelo louvor. Pelo louvor. Que o louvor toca a alma, né? E não é pela pregação. É incrível, né? Então você vê que é um ministério atacado. Sim, muito. Né? Muito. Porque a pessoa, ela tá pregando, e até teve o Tony Tito teve aqui, eu não sei se você concorda, falou que os pregadores ficam até meio assim, que quando termina o período de louvor, agora nós vamos para a parte mais importante. A grande maioria fazem isso. E esquece, né, que o louvor faz parte do culto, né? E o louvor é muito importante no culto a Deus, né? E desse tempo todo louvando, né, desde os 5 anos, tem algum momento, assim, alguma experiência do louvor que você queira contar? Sim, teve vários momentos, né? Vários momentos. Hoje eu estou com 41 anos, então desde os 5, né? Mas teve momentos de adversidade muito forte, porque aos meus 13 anos, incrível que quando eu tinha 12 anos, o nosso pastor na época, o meu pastor na época, era o pastor José Wilson, né? Então, um abraço, o pastor José Wilson. E eu lembro que eu desejei, o meu coração desejava me batizar muito cedo. E assim que eu completei meus 12 anos, né, no mesmo mês que eu completei meus 12 anos, eu desci as águas. E foi uma guerra muito grande, porque nós, a minha família, nós estávamos passando uma dificuldade muito grande, né? E não foi fácil no dia do meu batismo, porque é uma guerra para todos, né, que vai se batizar. E eu lembro muito bem que entrou uma missionária dentro da minha casa e disse, eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus, dizendo que Deus iria me levantar e a minha voz chegaria aos 4 cantos dessa terra, né? Então, quando eu desci as águas, no dia que eu fui me batizar, nós estávamos numa dificuldade e não tinha passagem para o meu pai ir até a sede de Curitiba. Só tinha para mim e para minha mãe. E meu irmão era muito pequeno na época. Então, meu pai pegou uma bicicleta, daquelas bicicletinhas, sabe? De criança. E ele foi de bicicleta até a sede. E ali eu vi o esforço dos meus pais. E eu sei que tem muitas pessoas que podem estar nos ouvindo aqui e sabe que quando a gente passa por alguma adversidade, alguma luta, é porque Deus tem o controle de todas as coisas. E aquele esforço do meu pai me fez crescer, me fez chegar ao propósito que eu estou hoje, porque a maior dificuldade foi eu aprender a ter fé, a ter confiança. Porque não é porque somos filhos de crente, né? Não é porque somos filhos crescendo ali da igreja que nós não precisamos ter um encontro real com Deus. Aí que temos que ter um encontro real, porque senão você acaba sendo mecânico, vai para a igreja porque os pais, né, incentivam ir, e isso é muito importante. Porém, o que acontece? Se for muito mecânico, você vai acabar um dia, não tem um encontro real e vai acabar se afastando e não voltando mais. Mas quando tem um encontro real, você volta,
né? E um período mais difícil que eu tive, né, acompanhando toda essa história, foi quando eu descobri que eu não poderia gerar, né? E aí que chega o meu esposo na minha vida, né? Porque durante o ministério, cantando, louvando, indo numa igreja, indo em outra, vigílias, que naquela época tinha bastante convite para vigílias, né? Então, era vigília mesmo, era oração mesmo, né? E era algum período ou outro para louvar. E foi aí que daí a gente foi, né, participando, sendo bastante participativa na igreja. E depois veio, né, o esposo. Nós vamos chegar no esposo e nos filhos, já que é outro testemunho. Mas você contou algo muito impactante aqui, que o que seu pai fez não ficou só um exemplo para vocês, mas ficou um exemplo para todos que ouviram e estão ouvindo esse testemunho, porque o pessoal não tem dimensão. Por exemplo, tem gente nos ouvindo de vários lugares do Brasil, ou talvez até do mundo, vai ouvir esse podcast. Então, assim, de Pinhais, se você morava lá em cima onde o Wilson morava, era lá, até o centro de Curitiba vai dar aí uns 15 quilômetros. Dá mais, né? Vai dar uns 20, vamos colocar 20 quilômetros. Então, o pai da cantora Priscila, no dia do batismo dela, então eles não tinham dinheiro para todos irem de ônibus. Exatamente. Então, só tinha dinheiro para ela e para a mãe. E o pai emprestou uma bicicleta que não era de adulto. Não. E ele andou 40 quilômetros de bicicleta para participar do batismo da filha. Pai, beijo. Então, qual é o nome dele? Hermínio. Senhor Hermínio, o senhor deu um testemunho para nós aqui que o senhor não tem noção. Porque as pessoas hoje, a gente vê, né, como a cantora mesmo falou, né, nesse tempo o povo orava muito, era muito diferente, né? As coisas, o tempo mudou muito. Infelizmente, hoje as pessoas não têm mais essa paixão, esse fervor, né? E olha que testemunho, no dia que a filha vai descer as águas, um pai pegar uma bicicleta e andar 40 quilômetros. Exatamente. E a gente tem um trabalho, cantora Priscila, lá no Amazonas. 2 vezes que a gente construiu uma igreja, no meio da floresta mesmo. Então tem como ir de moto sem chover. Se chover, a lama não deixa. Então, no dia de inaugurar essa igreja, eu fui andando na lama, e agora a gente voltou lá, minha esposa foi junto. E aí a gente teve que andar, dar 4 quilômetros para ir, 4 para voltar, com o pé na lama. Porque se você ir de tênis não tem como, e não tinha bota, a gente foi com o pé no chão, né? E todo mundo, aí você vê, crianças, adolescentes, jovens, todo mundo indo cantando, voltando debaixo da chuva, aquela alegria de servir a Deus. Exatamente. Algo Essa assim, é a melhor essência. E lá onde a gente tem o trabalho na Amazônia, não tem internet, tá chegando agora, infelizmente, eu digo. Até digo para eles lá, eles acham maravilhoso. Mas eu falei, infelizmente a internet tá chegando para vocês. Porque lá as crianças brincam na rua, é normal você ver a criança com o barco pescando, a criança aquelas brinquedos antigos, a gente brincava aqui, que é colocar lata lá com fio, puxar. Só que nos cultos, as crianças choram, as crianças são batizadas com o Espírito Santo. Olha. Por quê? Não tem tecnologia. Não tem tecnologia. Então, nesse tempo, o que o seu pai fez é um testemunho, porque hoje muitos não teriam coragem. Exatamente. Porque a presença dos pais é muito importante na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, né? É muito importante. E os meus pais foram essa peça-chave, né, para que eu conseguisse vencer todos os obstáculos que eu tive que passar, né? Porque eles me mostravam esta fé em Deus. Então eu tive isso. E talvez tenha um pai, uma mãe que esteja, né, nos ouvindo. É muito importante a presença de vocês na vida dos filhos, porque assim, como o pastor disse, a influência da internet hoje está, né, trazendo uma influência que está muito negativa. Está trazendo com que as crianças ficam mais, né, na internet, nos jogos. E se os pais estiverem presentes como cristão, na palavra, né, na oração,
vai trazer eles a responsabilidade da igreja. Hoje eu tenho o meu filho que tem 12 aninhos, que é obreiro mirim na igreja. Já colocamos ele para ter essa responsabilidade. Então, é um futuro, né? Quem sabe, pastor, nós profetizamos isso. Então, o que os meus pais trouxeram isso para a minha vida foi, né, um crescimento. Foi de crescimento. E é um testemunho tremendo. Agora vamos lá. Agora a gente já descobriu que ela era estéril e tem 4 filhos. Então agora a gente quer ouvir esse testemunho também, porque isso é importante. Eu tenho seguidoras aqui que a madre está fechada. E esses testemunhos levam essas mulheres a crer que podem gerar filhos. E Isso. aí entra o maridão e o testemunho dos filhos. Isso. Eu conheci meu esposo num terminal de ônibus, no Guadalupe. Então, o amor da minha vida, eu conheci ele ali. Éramos da mesma igreja, né? Só que, como ele era de uma banda, e eu sempre ali na igreja, assim, a banda dele ia mais aos cultos de ceia. Então, não parava para visualizar quem que era da banda, quem que era o baterista, quem que não era. Então, eu estava ali, né? Até porque meus pais e minha mãe sempre me deixavam do ladinho dela e não podia sair para tomar água, nem para ir no banheiro, nada, nem para sair tinha convivência com os jovens, eu não participava. Minha mãe sempre dizia, você é diferente, você fica aqui, não vai participar. E era um cuidado de mãe. Então, nunca consegui parar para visualizar quem era da banda. Então, um dia, né, a gente estava se programando para eu sair do meu trabalho e ir para a sede, que tinha uma festividade da UMADSE, né, na sede, e não conseguia ir sozinha, não me lembrava o caminho de ir. Aí parei, assim, na fila, encontrei um amigo, e ele estava do lado desse amigo, e ali começou, né, um olharzinho, ali começou, aí ele descobriu que eu saía todos os dias, aquele horário do meu trabalho, e assim criou uma amizade bastante, né, linda entre eu e ele, e daí, por fim, nos casamos. No período difícil, né, que foi que eu passei praticamente um período a sós com Deus, que foi esse período que eu descobri que eu não podia, né, gerar, porque o médico chegou para mim e disse que eu não iria segurar um filho no colo. Até então, eu fui buscar algo que o Senhor me trouxe na minha mente, algo que eu convivi, né, mais um testemunho com os meus pais. Nós fomos para uma outra cidade, nem sei se ainda está no mapa, essa cidade é Ibema, o nome dessa cidade, entre Guaraniaçu e Cascavel. Então, Deus nos tirou daqui de Curitiba, nos levou até essa cidadezinha, e lá, um dia de domingo, a gente passeando, que nosso lazer lá era passear entre os galpões, os terneirinhos, vaca e porquinhos. Esse era o nosso lazer de domingo, de família. E um desses era... A minha mãe saiu, entrou dentro desse galpão e viu um carro, só a lata do carro. E a nossa ida até a igreja, a gente tinha que sair 4 horas da tarde para chegar na igreja às 8 horas da noite. Então, a gente fazia uma caminhada longa até chegar lá. E minha mãe, nesse galpão, ela viu o carro, andou em volta desse carro e disse assim, esse carro vai nos levar para a igreja. E meu pai olhou e falou, como? Não tem motor, não tem roda, não tem nada. Ela, não, esse carro vai nos levar. E ela batia a mão na lata assim, esse carro vai nos levar lá. E não passou muito tempo, esse carro nos levou lá mesmo. Só que meu pai não sabia dirigir, pastor. Não tinha noção de dirigir, de direção. Então, meu pai, ele entra dentro do carro e minha mãe com muita fé, não, você vai conseguir dirigir, você vai pegar nesse volante, você vai... E então ela sempre demonstrava essa fé e eu me lembrei disso. O Senhor me trouxe essa memória o dia que nós entramos no carro e esse carro, né, com a ajuda de Deus, nos levou até lá. Eu disse, eu não vou acreditar no que esse médico está dizendo. Eu tenho um médico dos médicos. E eu fui, confiei, acreditei, lutei, até chegar um momento, pastor, que é um momento que até as pessoas à nossa volta não acreditam. E esse é um período difícil, porque as pessoas vão olhar para nós e vai dizer assim, isso é impossível, né? Mas para Deus nada é impossível.
Então, eu comecei a clamar a Deus e chegou o momento que eu me tornei Ana. Não tinha mais palavras, não tinha mais o que dizer. Porque eu ficava olhando para Deus e clamando e falando, se eu começar a repetir tudo de novo, Deus deve estar, né, com os ouvidos desse jeito. Então, eu fiz uma carta. Aí, fiz uma carta, escrevi para Deus e ali Deus me respondeu. Então, para concluir o que aconteceu nessa parte linda da minha história, foi onde Deus me levou até uma igreja, aí tinha um missionário pregando, e quando ele pregava, ele parou a ministração, desceu até onde eu estava e disse assim, isso é bastante importante, pastor, deixar aqui, porque eu já ouvi até pregadores dizer isso, que Deus não dá data, Deus não dá hora, Deus não dá dias para entregar alguma coisa para alguém. E para mim, Deus deu 30 dias para mim gerar, né? E eu, aos 29 dias, eu já sabia que estava grávida. E não foi só essa, né? Daí veio, né? O Gabriel hoje vai fazer 20 anos, agora em agosto. Daí depois veio o Lucas, aí veio o Pietro e por último veio a Caroline. Veio que uma a nossa menina, né? veio uma menina. Olha que tremendo, irmãos. Mais um testemunho assim. É tremendo o crente que tem fé, né? Então, veja bem, a mãe dela encontrou um carro destruído e diz, vai levar a gente para a igreja. O marido nem sabia dirigir e Deus fez o pai dela dirigir. E a fé da mãe foi um exemplo para a filha que acreditou que Deus ia abrir a madre e abriu. E deu 4 presentes, né? 4 que filha presentes. É presente. E aí, eu sempre falo isso, né? Eu tenho 5 filhos, na verdade eu tenho 4 e tenho um enteado. E eu digo sempre, lá em casa, tem dia que a gente tem o hábito de orar. Não somos melhor que ninguém, mas tem o hábito de orar e volta e meus filhos estão lá do lado orando. Hábito de ler a Bíblia. Ontem à noite, a minha esposa foi pregar e eu fui fazer culto com meus filhos. E daí o meu pequeno Caleb, de 4 anos, ele tem o super-herói e a gente tem os bonecos nossos do missionário, que é eu e a minha esposa. Aí ele bota eu e a Raquel para pregar para os super-heróis. Vocês não podem falar palavrão, vocês não podem isso. E é engraçado. Mas o que é? É o exemplo. Eu vejo assim, se os nossos filhos não nos verem orar, ler a Bíblia, ter um comportamento cristão, eles jamais vão ter. E é aí que a Bíblia diz, né? Ensina o menino no caminho. Muita gente fala errado o versículo dizendo o caminho. Não é o caminho. Não é apontar o caminho. É andar do lado dando exemplo. Os filhos são reflexos do pai. Então, quando o filho vê o pai buscando, envolvido, fazendo, o filho vai querer fazer também. Né? E vê o exemplo da sua mãe lá no momento da dificuldade, gerou a fé de, não, se Deus deu o carro para a gente ir para a igreja, Deus é poderoso para abrir a madre. E aí vem que esse período, né, de esterilidade, de querer gerar, ele é tremendo. Toda mulher de Deus que eu conheço, que passou pelo que a irmã passou, é uma experiência sobrenatural. É uma experiência sobrenatural e um encontro, né? É um encontro, assim, inexplicável. Então, mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, que está aí buscando de Deus, não deixe de orar, porque uma mulher de joelhos vence qualquer guerra. E essa guerra é vencida em nome de Jesus. Você vai gerar. Glória a Deus. Irmã Priscila, vamos falar um pouco do Mulheres em Ação, que é o seu projeto, né? E como a gente comentou aqui em off, né? O mundo era até 2020 e o mundo se transformou após a pandemia, né? E ela tem um trabalho há mais de 8 anos, né, com mulheres com problemas emocionais, vamos dizer assim, né, com autoestima baixa, depressão. E eu gostaria que a irmã falasse um pouco, né, desse trabalho antes da pandemia e depois da pandemia. E a gente vai batendo papo, mas pode fazer a abertura de como surgiu esse projeto e como está funcionando. Pastor, eu passei a grande maioria da minha história, da minha vida,
tentando provar para as pessoas quem eu era de verdade. E isso fazia com que eu viesse me diminuir cada vez mais. E quando eu tive uma conversa com Deus, porque isso me destruía por dentro. Eu querer tentar sorrir, eu querer mostrar para as pessoas a promessa de Deus na minha vida, tentar provar para as pessoas o propósito de Deus na minha vida. E isso ia cada vez mais me deixando mais para baixo, até chegar um dia que eu estava no meu quarto, né, devido a uma situação que nós passamos, e eu estava sem forças para me levantar da minha cama, e o Senhor falava comigo aquele dia. Eu fui para Salmo 139, onde o Senhor dizia comigo, para mim assim: eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu levantar, eu conheço todos os teus pensamentos, e antes que saia alguma palavra da sua boca, eu já conheço, eu já sei. E o Senhor falava comigo através desse Salmo 139. E quando eu fui ler mais um pouquinho para baixo, eu vi quando, no mesmo Salmo 139, que diz assim: os teus olhos me veem, ainda informe. Quando eu li esse trechinho e li mais um pouquinho que diz assim: todos os seus dias são escritos um a um e todos eles determinados. Aquilo entrou na minha alma, no meu coração, de uma forma tão grande, que daí o Senhor foi ministrando no meu coração. Daí, quando a gente vê que o Espírito Santo de Deus está falando, está abrindo, né? Eu comecei a deixar o Senhor ministrar, assentar esse propósito no meu coração. Eu disse: eu não vou mais provar mais nada para ninguém. Eu não vou me fazer com que as pessoas venham acreditar naquilo que eu sei que o Senhor já acredita. E eu ali, no meu quarto, o Senhor falava: monte um grupo de WhatsApp e coloque 4 mulheres dentro dele. Na época, o WhatsApp ainda estava novo, estava começando. E eu fui e coloquei 4 mulheres. E essas 4 mulheres eram mulheres intercessoras da igreja. E eu disse: eu vou colocar 4 mulheres, mas o que eu vou fazer com essas 4 mulheres dentro desse grupo? E a finalidade era com que elas viessem também a interceder por mim e eu por elas. Então a gente combinava, fazia um combinado. Todos os dias, às 0 horas, eu orava por elas e elas oravam por mim. E aquilo foi dando... A graça de Deus foi crescendo cada vez mais. Dessas 4 mulheres, pastor, foram entrando, de 40 foi para 50, de 50 foi para 100, de 100 foi para 200 e parou por aí. Só que daí Deus foi ministrando no meu coração para fazer um culto por mês dentro da minha casa. Esse propósito desse culto dentro da minha casa foi onde levantou várias pessoas a olhar para mim e dizer assim: você não deveria fazer isso. Levar mulheres que você nem conhece dentro da tua casa. Levar pessoas dentro da tua casa que você não sabe, né? Vai sacudir ali, aquelas, né? E vai sair andando e você vai ficar ali. E eu disse: não, Deus falou comigo no meu coração e eu vou fazer. O primeiro culto foi apenas 5 mulheres. Depois, no outro culto, foi aquelas 5, levou mais 5. E foram indo. E, de repente, se tornou um grande batalhão de mulheres. Hoje, Mulheres em Ação tem em São Paulo, né, no grupo de WhatsApp, né, tem em São Paulo, tem em Santa Catarina e tem aqui em Curitiba. São mulheres, pastor, que são esposas também de pastores, são mulheres donas de casa, são mulheres que sofrem ansiedade, mulheres que estão depressivas e também já passaram pela depressão, mulheres violentadas, que já sofreram violência doméstica também. Então, tem uma grande quantidade de mulheres que o Senhor me apresentou e que eu passo para elas essa força, né? Porque a força vem de Deus, né? E é muito importante, assim,
eu sempre digo, cantora Priscila, que Deus, antes de Ele nos usar, primeiro Ele vai nos ferir. E então, como é que é a questão da ferida? Deus vai fazer você passar por um processo para Ele te curar nesse processo, e aí você vai usar tudo que você recebeu na cura para as pessoas. Para as pessoas. É como que você se tornasse o antídoto de cura depois do processo, né? Então, pelo que eu entendo, a irmã passou por um processo, e do processo Deus fez a irmã um agente de cura para tratar as pessoas. E a irmã tocou num assunto assim: a religião, ela mascara quem nós somos. Então, assim, tem muitas mulheres frustradas, decepcionadas, abaladas, que na religião, ali ela tem a aparência que está tudo bem, que o casamento está bem, que os filhos estão bem, mas que o conflito está gigantesco dentro da sua casa, né? E a gente, na internet, como a gente faz trabalho na internet, automaticamente surge uma enxurrada de problemas para a gente resolver. E a religião, ela mascara a pessoa. Ela colocou a roupa de crente, colocou a Bíblia debaixo do braço, ela vai para dentro do templo e aparentemente está tudo maravilhoso. Só que internamente é só Deus e a pessoa sabe o que ela está passando no seu relacionamento ou consigo mesmo, né? Porque a mulher, ela é emocional. Então a mulher tem uma carga de emoção muito grande. Ela lembra de detalhes que o homem jamais vai lembrar, né? Traumas, abusos, porque a gente pensa que a agressão, ela é um soco, é um chute, mas muitas vezes a palavra ela vai ferir muito mais do que um tapa, por exemplo. E aquela palavra vai fazer com que a mulher adoeça. Eu estou dando um exemplo, né? Você pode me corrigir. Então, assim, é muito importante esse trabalho, eu vejo, porque... E aí, por exemplo, mulheres e pastores, pregadoras, cantoras, crentes, dirigentes de círculo de oração, estão num conflito interno gigantesco e procurando um refúgio. Um refúgio. E é bom quando encontra, né, um lugar como esse em que as pessoas estão... Não, você não está sozinho, eu já senti isso, eu sinto isso, eu estou passando por isso. E eu acho muito importante. Eu falei certo essa questão da religião mascarar? Falou. Não sei se a irmã quer falar alguma coisa sobre isso. É exatamente isso. Por isso que é bom ter o discernimento. Né? Nós que temos essa chamada, eu digo essa vocação, né, de Deus de ter, né, identificar essas mulheres, porque muitas delas não chegaram para mim. A grande maioria, né, eu consigo identificar e por lugares que eu tenho passado, né? E não é também só mulheres casadas, tem mulheres também adolescentes, jovens. E teve uma jovem que chegou para mim outro dia e disse assim: pastora, ninguém acredita em mim. Não, ninguém acredita em mim. Eu disse, eu tive também na minha história quem não acreditasse em mim. Só que o que importa de verdade é quando Deus acredita. Né? Porque hoje em dia, pastor, é rótulo, né? Vai rotular. E agora você tocou num assunto muito importante. A gente vê hoje, eu fui dar agora esses dias em Alagoas um seminário para jovens e adolescentes. Então, assim, o pastor presente me levou lá porque um adolescente se jogou do prédio, né? Então, foi mais de 400 adolescentes. Quando eu perguntei, porque ali na palestra, depressão, ansiedade, depois que você ganha o coração deles, você pode falar qualquer coisa que eles vão soltar. Quando eu perguntei, quantos aqui está com desejo de suicídio? Aí mais de 100 adolescentes levantaram. Os pastores ficaram assim. Eles quase infartaram, assim, uma coisa assim que eles jamais imaginavam. E aí foi tratado, eu peguei 3 casos de 3 adolescentes da igreja que tentaram suicídio. Assim, foi Deus que direcionou ali na palestra.
E eu fui, perguntei, eu falei, vocês querem falar a experiência? Eu perguntei, quem é que já tentou? Daí vários levantaram, eu falei, quem quer falar? Aí 3 falaram. Aí um foi muito forte, que ele iria se jogar do prédio, ele ia se jogar. Na hora que ele foi se jogar, deu um curto-circuito, assim. E aquele curto-circuito chamou a atenção, todo mundo saiu correndo. E ali, quando a mãe dele abraçou ele, a mãe dele parece que sentiu a dor da alma dele, começou a orar e ele foi renovado no Espírito Santo de Deus. Foi uma libertação automática. Ali, mas ele ia se jogar. Ele ia se jogar, né? O outro caso, um menino já tinha se automutilado, os braços tudo marcado, todos marcados, né? E ele falou também que ele já tinha pendurado e ele foi para um culto de criança. Olha aí. E Deus usou uma criança foi na direção dele e falou para ele o quanto que Deus o amava. Oh, meu Deus. E quebrou a situação. Aí o outro caso foi um outro jovem que tentou suicídio porque ele se achava feio, né, a pessoa mais horrível do mundo. E aí, quando eu perguntei assim para os adolescentes ali que estavam ali, quem se sentia como ele? Quase todos levantaram a mão, que é o que você falou. Uhum. A autoestima dessa geração tá zero. A menina pode ser a menina mais bonita, o jovem se acha feia. Se acha a pessoa mais horrível do mundo. E aí ele falou, né, que o caso dele foi quando os pais se separaram. E aí ele começou a ficar no quarto. Outro testemunho forte. Quem é que Deus usou? Uma menina no grupo de jogo de videogame. Olha só. Que ele conheceu pelo videogame e falou, vou orar com você todo dia, 7 horas da manhã, você aceita? Ele aceitou. 7 dias de oração fez com que ele se levantasse e fosse para a igreja. E aí, por que eu estou falando isso aqui? Foi algo tão forte que aconteceu no sábado à tarde, e aí no domingo era com os pais. E aí não deu 100 pais. 100. Então, você imagina quem é o problema. Daí você fica... Eu perguntei para os pastores, quem é o problema? É o adolescente? Ou muitas das vezes o pai... Que não está presente. Que não está conversando. E muitas das vezes as mulheres, aí vamos lá, como você está num grupo de mulher, ela tem uma filha com problema, mas o problema dela não está resolvido, ela não vai conseguir estender a mão para ajudar a filha se ela está mal. Estou certo ou estou errado? Está certo. Então, a gente está vivendo um tempo assim, e aí vem a questão da pandemia, né? Sim. Depois da pandemia piorou muito? Bastante. Chegava muitas mensagens dizendo, estou me achando feia, porque algumas delas, coisa mínima, perdi o meu cabelo. Tô com o meu, depois, né, da Covid, algumas, né, eu acho que a grande maioria teve esse problema da queda do cabelo, né, e começou assim, do mínimo, o meu cabelo tá feio, e não consigo me olhar no espelho, e assim por diante. Daí veio a ansiedade, porque a pandemia, não é que a pandemia trouxe a ansiedade, ela revelou, né, o que estava escondido e oculto. Então, aqueles que tinham vergonha no meio evangélico de dizer, estou com ansiedade, estou com depressão, quando chegou a pandemia, se revelou. Então, agora, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. Então, agora, com a pandemia, eles estão se revelando, né, trazendo isso. E isso é bom porque tem quem possa ajudar, quem possa acolher, quem possa auxiliar nessa difícil, né, processo de cada um. E nesse período, descobri muitas mulheres lindas, né, que têm até olhos claros, bonitas, cortaram seus cabelos. Não, meu cabelo tá feio, vou lá cortar o cabelo. Mas isso tudo por quê? Porque desencadeou, né, aquilo que estava em guerra. E aí não conseguia mais olhar no espelho. Aí vai lá a gente ajudar,
A gente, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ajudar, auxiliar, a sempre dar uma palavra de ânimo. Eu, quando tenho alguém que eu tenho em guerra, eu sei que tem meninas aqui que estão me ouvindo, que fazem parte do grupo Mulheres em Ação, né? Que sabe disso, que é verdade. Um beijo para vocês, que Deus abençoe. Que sabem que eu faço isso na madrugada. Se eu sei que tem alguma que está com problema e não consegue orar, não consegue levantar, né? Tá aqui meu esposo, sabe disso. Levanta de madrugada e vai buscar essas mulheres. Eu vou te acordar, mas eu não vou orar sozinha. Eu quero que você também se levante e vá orar. Aí eu dou um toquezinho no WhatsApp, tá acordada aí? Tá tudo bem? Vamos orar. Vamos orar. E assim a gente vai levantando elas. E você tocou num assunto importante. Muitas vezes a gente acha que o problema, muitas vezes, é briga, é conflito, mas é uma coisa tão, para nós, né, tão pequena, né? Um simples cair de cabelo desencadeia um monte de trauma, de tormento, que a pessoa se sente o pior ser humano do mundo. Na realidade, o cabelo é a pena que faltava para pesar todo um conjunto de coisa, né? Que se manifesta com a queda do cabelo. Então, muitas vezes a pessoa está numa sobrecarga tão grande que o simples cair do cabelo torna aquilo o tormento da vida. E a culpa toda é porque o cabelo caiu. Mas, na realidade, são conflitos internos gigantescos que a pessoa está enfrentando. E então, só sabe a dor da pedrada quem leva. Quem leva. Muitas vezes a pedra é pequenininha. Para mim, que isso aí, sentiu dor disso aí, como é que pode? Mas dependendo, né, como a pessoa tá, aquilo pode se transformar num tiro, em vez de ser uma pedrada. Então, a gente vê que essa questão emocional, ela tá muito, muito em alta. A gente vê, existe outra coisa que as redes sociais estão destruindo as mulheres, né? Essa semana eu vi uma reportagem que o ChatGPT criou o corpo, a mulher e o homem perfeito. Então, quer dizer, você nunca vai ver um filtro de Instagram, ninguém feia. A ponto que nós já temos a indústria da plástica aí fazendo o filtro do Instagram. As mulheres estão pagando para ter o rosto semelhante ao filtro permanente, né? Então, a pessoa se cobra tanto... sendo muitas das vezes tendo várias qualidades e fica olhando somente para um defeito e fica se cobrando muito sem necessidade. Sem necessidade. E aí a irmã tocou num assunto no início que está ligado a isso. Eu preciso ser aceita. Né? Eu preciso que alguém me enxergue, que alguém me valorize. Preciso provar quem eu sou de verdade. E não tem necessidade nenhuma, não tem dinheiro que pague, a pessoa está bem com ela mesma. Exatamente. Né? Bem com a família, bem com Deus, acabou. Exatamente. Só que essa busca de querer agradar todo mundo também, de querer ser visto, de querer ser aceito, só destrói o emocional da pessoa. E nós estamos vivendo essa era agora, né? Por causa da exposição da internet, a pessoa ela cria aquela cara, não, eu tenho que ser assim. Aí começa a seguir determinadas pessoas, vê o que essas pessoas falam, em vez de ter a Bíblia como base, começa a ter essas falas como verdade, né? E hoje também, né, eu acredito que como você também deve encontrar muito isso, que é o cristianismo, a palavra de Deus, ela parece que no último plano para muita gente. Então, o que o médico disse é verdade, o que o psicólogo disse. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que, a qualquer custo. Então, se o casamento é um fardo, eu vou me separar. Porque eu preciso ser feliz. Exato. Aí ninguém vai mostrar o conflito daquele divórcio que vai levar o quanto aquela pessoa vai padecer se separando. Então, a busca da minha vontade a qualquer custo e Deus... Não importa a vontade de Deus, é o que eu quero e não o que Deus quer. E aí, nesses grupos, eu tenho certeza que muita gente encontra, ela volta para o lugar, né? Volta para o lugar, volta para o propósito. Eu chamo elas, pastor, de pérolas, porque elas são pérolas mesmo, né? Já foram, eu digo assim, nós tivemos um trabalho no sábado, que nossa temática era, já fui ostra, hoje sou pérola. Então,
eu trouxe isso para elas entenderem que elas são pérolas, já foram feridas, sim, né? Passaram por dores, mas geraram uma pérola e são pérolas. E eu tenho uma frase comigo que eu gosto muito de dizer para todas, e eu quero deixar isso aqui, que eu ouvi da pastora Thalita, e eu guardei isso no meu coração, que ela diz assim, que nós não devemos ser mulheres piratas, porque a mulher pirata, ela encontra o tesouro da outra, ela quer esconder, né? Aquela ali canta melhor, aquela ali prega melhor, aquela ali tem uma família linda, né? Como já olharam para mim, tua família é muito linda, e assim, mas não sabe o processo que é para manter uma família unida, bonita e que serve ao Senhor, né? Então, tem mulheres piratas que encontram tesouro nas outras e vai enterrar, mas existe a mulher mineradora, que a mulher mineradora, ela encontra o tesouro, ela encontra o ouro, ela vai revelar. E eu decidi ser essa mulher mineradora, a mulher que vem revelar outras mulheres. Foi por isso que nasceu no meu coração, né? E depois de muita oração, porque tudo eu faço debaixo de muita oração. Tem momentos que eu estou orando que eu só busco a Deus, eu digo, Senhor, se não for a tua presença, se não tiver nesse projeto, se não tiver nisso, eu não vou fazer. Foi na mesma situação do single, né? Meu primeiro single. Enquanto Deus não bradou de verdade no meu coração, eu não fui, não gravei, só gravei no momento certo. E o clipe, ele veio nessa parte. Quando eu vi que realmente eu era uma mulher mineradora, que eu vi realmente que eu estava, né, ajudando outras mulheres a se levantar, eu fui orar e falei, Senhor, me dá o nome de cada mulher que precisa, né, mostrar, se levantar e trazer, buscar dentro de si aquele tesouro que está guardado e que não consegue, de alguma forma, se revelar. E levei elas para o clipe. E cada uma delas tem uma história, pastor, para contar. Cada uma delas, assim, depois do clipe, tem algo assim... Eu recebi, depois do lançamento do clipe, todas elas têm um grupo separado que eu fiz, né? E todas elas trouxeram ali dentro do grupo as experiências dela com o milagre, com o que Deus fez através disso para a vida delas. Né? Tem uma ali, que é a Lene. Beijo, Lene. Ela fazia muito tempo que ela não pegava no violino dela. E desceu o meu coração, que eu, né, sabia que ela tinha o violino. Eu disse, leva o violino pro clipe. Dela, mas eu não sei tocar direito. Eu disse, não, mas leva o violino no clipe. E ela levou. Depois disso, se interessou novamente de pegar e estudar. E vai ser uma grande violinista. E hoje as pessoas precisam muito de direção, né? Exatamente. E no podcast anterior, com o Udi Ferrari, que esteve aqui, ele falando sobre hábito, ele falou sobre essa questão, a pessoa só vai ter sentido na vida quando ela souber ser útil, né? O quanto ela é valiosa e o quanto que ela tem pode ajudar pessoas, né? Então, toda pessoa ela tem algo a oferecer, né? Que são os verdadeiros tesouros escondidos. E a gente tem muitas pessoas com muita capacidade, muito talento, que estão escondidos, né? Por causa de medo, por causa de palavras feridas, né, na alma, que não querem muitas das vezes, porque até tentaram, mas foram feridas, foram machucadas. E a gente sabe que o Espírito Santo é o bálsamo que traz a cura e levanta e coloca para fora, né? E a cantora Priscila tem feito isso, né, na vida de várias mulheres, e com certeza através dela já surgiu outras líderes. Sim. E assim o trabalho vai se desenvolvendo. E é muito boa essa frase, né? Não seja uma mulher pirata de roubar dos outros e esconder, mas seja uma mulher, um homem minerador que vai tirar o tesouro para fora e mostrar o valor das pessoas, né? E talvez uma das senhas de prosperidade que a gente tem, que muita gente não usa, é isso.
resolver problema de pessoas nos prospera. Eu não sei se você tem provado isso. Tenho. Então, Tenho. quanto mais problemas, uma semente. mais problemas você resolve, mais você atrai prosperidade para a tua vida. É verdade ou não? Eu gostaria que você verdade. falasse isso. É verdade. Porque todo esse período ajudando mulheres me ajudaram também. Porque me ajudaram a crescer, tanto espiritualmente, emocionalmente, porque teve momentos que elas passaram problemas, situações delas, que eu olhei para mim e disse, meu Deus, eu não quero que isso aconteça comigo, não quero. E momentos assim que eu achei que eu não teria palavras para aconselhar, mas aí eu busquei o Espírito Santo, né? Orei, e teve um específico, que eu não posso dizer o nome delas, porque são totalmente, né, escondidinhas nesse fato. Um específico que ela disse, eu não posso sair de casa. Eu não tenho como sair de casa. Se eu sair de casa, eu não sei o que vai ser de mim. E nesse momento, eu dobrei meu joelho em casa. Isso faz 2 anos. Foi no início da pandemia. Eu dobrei meu joelho em casa e eu disse, Senhor, vai de encontro agora a ela. E me dê palavras certas para falar com ela. E eu disse para ela, e ela disse assim para mim, assim, ele não acredita em mim. Ele não confia em mim. E eu disse para ela, você sabe que Deus acredita em você. E Deus acreditando em você é o que importa. E eu achei as palavras tão corretas que eu disse assim para ela assim, o que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Você é amada do Senhor. Você é querida do Senhor. Você é valiosa para o Senhor. E você vai vencer isso. E quando passou, pastor, mais ou menos 1 ano e alguns meses, mais ou menos, ela em silêncio, sem mandar nenhuma mensagem para mim, eu descobri que Deus deu vitória para ela. Glória a Deus. Deus entrou com a providência, com a restauração lá dentro, e Deus foi vitorioso. Deus foi grandioso na vida dela. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrar, né, o podcast, mas nós vamos encerrar com o clipe, né, Alad? Nós vamos colocar o clipe. E eu gostaria, eu não sei, Alad, você tem aí as redes sociais da Priscila? Eu estou colocando o contato dela do telefone. Ah, sim. Sim. Então, todas as irmãs, todos os irmãos que quiserem entrar em contato com a irmã Priscila, entrar nos grupos, se você estiver precisando de um auxílio, né, espiritual, precisando de alguém para se abrir, conversar, eu tenho certeza que ela vai estar à sua disposição, né, para lhe atender. E como é bom ter pessoas que tenham esse talento, né, de nos procurar, de falar. Então entre em contato, converse com ela. E se desejar fazer parte, né, ajudar, a gente tem muitas mulheres de oração que nos seguem. Eu também tenho um grupo de intercessão grande, de que o povo ora e jejua mesmo. Então, assim, a gente faz muita coisa e eu entendi que eu estava indo de frente com muitas coisas e Deus me direcionou a criar um grupo de intercessão. Então, a oração, ela faz toda a diferença. Então, se você quer fazer parte ajudando, orando, vai fazer, você vai estar participando também do projeto Mulheres em Ação. Eu gostaria de pedir para a cantora orar por todos os irmãos que estão nos ouvindo. Sim. E nós vamos, na hora de encerrar, não saia, que vai ter aí o clipe. São 2 que você tem, né? Clipe só um. Só um, que Isso, vai ser mas passado. são 2 singles, que é o Sonhe, né, e o Poderoso Senhor. E o clipe lançamento é o Poderoso Senhor. Quero já agradecer, né, pela oportunidade. Também agradecer ao meu esposo, estar presente aqui comigo, e aos meus filhos que estão lá ligadinhos, e a todos, né, todos os ouvintes. E eu quero deixar uma rápida frase aqui nesse podcast abençoado, que é: decida ser quem Deus te chamou para ser. Decida ser quem Deus te chamou para ser, que você vai chegar no propósito.
Amém? Amém. Pode orar por nós, ore pelos irmãos que estão nos assistindo. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade. Te louvamos, Senhor, Sim, pela Deus. tua rica presença, Pai, neste lugar, Senhor, neste Sim, ambiente. Deus. Podemos sentir a tua graça, Senhor, desde o início. Alcança, Senhor, a cada coração, um, cada Pai. pessoa que vai A assistir. cada mulher, a cada homem, a cada família, a cada criança, adolescente e jovem. Vai alcançando, Pai, a cada um. Com tua mão estendida, Em nome de Senhor. Jesus. Se há algum aqui, Senhor, que está nos assistindo, nos ouvindo nesta hora, Pai, que está com conflitos emocionais, está, Senhor, pensando em suicídio, está pensando, Senhor, que a vida acabou, que a tua doce presença, Senhor, venha de encontro Em agora, nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai, que a tua brisa suave da sua voz venha tocar, Senhor, essa vida, venha tocar esta família, esse pai, esta mãe, que não sabe mais o que fazer, mas Sim, que a tua Deus. doce voz venha de encontro agora, Senhor, e venha dar alívio. Em nome Levanta de este Jesus. homem, levanta esta mulher, com autoridade, Senhor, que venha chegar até o propósito que é ser um grande vencedor, uma grande vencedora. Senhor, abençoa os estúdios, nome Pai, de desse Jesus. podcast, o pastor, o irmão Aládio, em nome de Jesus. É o que nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Amém. Como é que tá as tuas redes sociais? Facebook Priscila Siqueleiro, Coloca o lá. YouTube também Priscila Siqueleiro e o Instagram é Priscila Siqueleiro Oficial. Amém. Cadê o telefone dela? Telefone, estão indo aqui mesmo. Porque tá o nome dela certinho para os irmãos. É só colocar esse nome nas redes sociais dela que vocês vão encontrar. Agora Isso. vocês vão ficar aí com o Louvor, né? Que é o clipe que ela gravou com mulheres, com testemunhos, né? Mulheres abençoadas. E se você precisar, entre em contato com ela em nome de Jesus.